Olá, tema que domina a pauta nacional e internacional: a impunidade nos atos de corrupção contra a administração pública. Decisões recentes do Supremo Tribunal Federal, anulando acordos de leniência, levantaram questionamentos sobre a eficácia do combate à corrupção. O assunto é tão relevante que foi uma das razões apontadas para o tarifaço contra o Brasil, que entrou em vigor nesta semana, afetando diretamente a economia e a imagem do país. Para analisar esse cenário, recebemos agora Marcelo Figueiredo, advogado, sócio do MFAA Advogados e professor titular de Direito Constitucional da PUC de São Paulo. Honra receber o senhor aqui. Seja muito bem-vindo, muito obrigada por aceitar nosso convite. Boa noite, Adriana. É um prazer falar com você e com seus ouvintes. Muito obrigada, professor. Eu gostaria de começar essa entrevista perguntando o seguinte: o Brasil é mais corrupto que outros países ou apenas discute o tema mais abertamente? Olha, a corrupção política institucional, ela existe desde que o mundo, praticamente, que as sociedades se desenvolveram. Eu diria que o Brasil não é mais corrupto que os outros países. O que diferencia os países é digamos assim, a força política institucional para o combate à corrupção. O Brasil tem instituições importantes, como o Ministério Público, os tribunais de contas, a Controladoria Geral da República, enfim, instituições, ONGs, etc., que a própria Transparência Brasil, a Transparência Internacional, há várias instituições que procuram combater a corrupção. Então, eu diria que o Brasil não é mais corrupto ou menos corrupto que os demais países do mundo. O que diferencia são momentos, quer dizer, há momentos em que as instituições conseguem combater melhor a corrupção e outros momentos em que há uma certa, eu diria, um influxo, né? um retrocesso, né? Veja a Itália, por exemplo, com as operações Mãos Limpas. Ela, durante muito tempo, combateu a corrupção, até que, um certo ponto, a elite entrou num acordo, fizeram leis de anistia, etc., e muita coisa, como diz no Brasil, acabou em pizza, né? De modo que isso é assim, é um pêndulo, né? Há um momento de maior combate e um momento de menor combate. Mas eu diria que existe um ranking de corrupção. Há países, os países nórdicos, por exemplo, têm um nível de corrupção muito menor se comparado com os outros países do mundo, por exemplo. Né? Mas nós estamos lá num nível não muito bom, né? Mas também não o pior do mundo. Certo. Agora, professor, a corrupção é um problema cultural ou é institucional aqui no Brasil? Olha, a corrupção ela é multifatorial, né? Existem várias razões para a corrupção. Sérgio Buarque de Holanda e outros sociólogos do passado tentaram explicar o fenômeno da corrupção, e eu diria que hoje há um certo consenso de que não existe um único fator, ela não é apenas um fator cultural, ela é também, depende da divulgação dos problemas pela mídia, depende da educação cívica do povo para não tolerar a corrupção. Então, há povos que se indignam mais, fazem protesto, pressionam os governos para maior combate à corrupção, e há sociedades que são mais tolerantes com a corrupção. Diria que são vários fatores, né? Tem o fator econômico, o fator político, o fator da impunidade, o fator de que, às vezes, se o sistema não funciona bem, existe aquele pensamento que o crime compensa, então vale a pena eu ser ladrão, eu ser corrupto, porque, no final das contas, eu posso ser anistiado, ou eu posso fazer um acordo e pagar o valor em não sei quantas vezes, enfim, há uma série de fatores. Certo, né? O jeitinho, né? Sempre acham que vai ter um jeitinho, que podem levar vantagem aqui, ali. Exato. É a lei do Agora, Gerson, né? Coitado do Gerson. Ficou.
Coitado do Ele Gerson. fala que Sabe que eu trabalhei com o é, Gerson? Eu apresentei o ah, Esporte Total Rio na Band com o Gerson. E ele é um cara ah, tão sei. legal, ele é um cara tão legal. Pois Foi é, meu primeiro emprego na TV. Ele é muito divertido, muito engraçado. E coitado do Gerson, ele não tem realmente. nada a ver com isso, é que virou, acho que ele fez uma propaganda, qualquer coisa, e aquilo ficou associado, né? É, acho que foi de um cigarro, né? Se eu não me De um engano, cigarro Vila cigarro, Rica. exatamente. Cigarro Vila Rica, se eu não me engano. Exatamente, leva vantagem, leve você também vantagem, mas não tinha nada a ver com a corrupção. E aí virou a lei de Gerson e ficou, né? Coitado, Um beijo pro meu amigo Gerson aí. É meu amigão, exato. gente boa pra caramba. É, agora, a corrupção é um desafio global, né? Não é uma coisa específica aqui no Brasil, né? Em que países, assim, o que que você pode falar assim sobre isso? Qual uma Olha, comparação assim com o Brasil? é, você perguntou se era cultural, se é institucional. Eu diria que é um pouco de cada coisa. Existem povos que, pela sua formação, pela sua educação moral, pelos seus costumes, são mais avessos à corrupção. Tanto que você vê, por exemplo, no Tá. Japão, é comum que um político ou alguém que é flagrado num ato de corrupção, ele é muito comum que ele se mate. Né? Ele, ele fala: Vergonha, né? eu me sinto envergonhado e eu vou me matar porque não tem sentido eu ficar nessa vida. Então, esse é o aspecto cultural, né? Quer dizer, o Japão tem toda uma cultura de bem-estar público, a China também, com as lições de Confúcio, quer dizer, é uma outra filosofia de vida, quer dizer, eles são mais, se preocupam mais com o outro, com o bem-estar coletivo. Em geral, a cultura oriental é assim. A cultura latina é um pouco diferente, né? Nós somos mais ibéricos, mas a nossa formação é mais francesa, italiana, hispânica, portuguesa, etc. Então, é um outro tipo de abordagem, né? Então, tanto que esses países, em geral, são países mais tolerantes com a corrupção. Então, o aspecto cultural é importante, né? Agora, nós vemos também que democracias também sofrem com corrupção. Né? Os Estados Unidos, por exemplo, nesse momento, é acusado pela sua própria sociedade de ser um país altamente corrupto, a começar pelo seu presidente, que colocou nos seus ministérios, os seus ministros, só milionários e pessoas ligadas a ele, com vínculos pessoais, financeiros, corporativos, o que é um absurdo, quer dizer, do ponto de vista do conceito de república, de Estado de Direito, de democracia, o que está acontecendo nos Estados Unidos é absolutamente contrário aos valores republicanos com os quais o próprio Estado americano foi fundado. Né? Uhum. Então, não é o nível econômico do país ou o desenvolvimento que o alto desenvolvimento que significa que o país é menos corrupto. Isso não tem uma relação. Né? É claro que quanto mais democracia, quanto mais controle do Estado, das finanças públicas, dos orçamentos, das corporações, das movimentações financeiras, em tese, você tem mais controle da corrupção, né? Porque hoje há mecanismos de estratégia financeira para você sufocar as organizações criminosas, o comércio ilegal de drogas e toda a atividade criminosa altamente sofisticada que nós temos hoje. Né? Perfeito. Professor, qual é a relação entre a corrupção e a democracia? Olha, a corrupção ela corrói a democracia porque quanto mais recursos desviados do tesouro ou vamos dizer assim, da poupança popular ou daquilo que o governo arrecada, que, na final de contas, o governo não cria dinheiro, quem cria a riqueza é a sociedade, o governo arrecada e distribui esses valores. Então, quanto mais corrupção, menos obras públicas, serviços públicos de qualidade
são prestados. Então, é menos um hospital, é menos uma escola, é menos uma estrada, é menos um atendimento de saúde. Quer dizer, os recursos são drenados por uma atividade ilícita. E isso, quem acaba sofrendo com isso é a população que tem menos recursos para ela própria. Porque, afinal de contas, nós pagamos impostos para ter bons serviços públicos, né? E, na medida em que isso é drenado, isso sai pelo ralo da corrupção e a população é que é a mais desfavorecida, né? É que sofre mais. Exato, né? A corrupção é um crime contra toda a sociedade, né? Na verdade. Exato, exatamente, exatamente. Qual é o impacto, professor, o impacto econômico da corrupção na administração pública? Olha, é o pior possível, né? Porque a corrupção na administração pública, ela, ela, vamos dizer assim, corrói os valores do funcionalismo, do servidor. O servidor, a própria palavra servidor, quer dizer a pessoa que serve ao público, né? Desde um funcionário menos graduado até um ministro do Supremo, todas as pessoas que prestam serviço público, seja na justiça, no legislativo, no executivo, eleitas ou não, elas têm um compromisso com o povo, né? De modo que, se há corrupção na administração pública, isso, primeiro, causa um exemplo péssimo, porque as pessoas. Bom, se o governo é corrupto e se o governo pode roubar, eu também posso, né? O exemplo vem de cima. Se as pessoas que estão no mais altos cargos praticam atos de corrupção, o exemplo é péssimo, porque isso viola o chamado princípio da moralidade administrativa, da probidade administrativa, que é, inclusive, um princípio que está na Constituição. O Brasil, em 88, colocou pela primeira vez na Constituição o princípio da moralidade. E isso significa que o administrador público não basta respeitar a lei, né? Ele tem que respeitar a lei e tem que parecer honesto, como a mulher de César, né? De modo Uhum. que nós temos um bom arsenal, eu diria até legislativo, para combate à corrupção. Isso, é claro, que não é suficiente, né? Porque as instituições, as pessoas, os homens públicos, os juízes, os promotores, enfim, os delegados, eles devem se esforçar para combater a corrupção, combater o crime organizado. Não importa quem foi o corrupto. Pode ser uma pessoa simples, um funcionário mediano ou um alto funcionário do escalão alto do governo. Aliás, eu diria que quanto mais alto o funcionário, melhor o exemplo que ele deveria dar e não praticar um ato de corrupção, né? De modo Sim. que a corrupção é um problema mundial. A corrupção é um dos principais obstáculos, né, para o desenvolvimento de um país, principalmente aqui do nosso. Sem dúvida nenhuma. A corrupção existia até uma teoria muito evidentemente isolada, que defendia que a corrupção era boa, porque aumentava o nível de distribuição de riqueza. Isso é falso, está provado que é falso, Uhum. porque ela drena recursos e a sociedade é que tem que decidir aonde investir esses recursos, e não a corrupção ou as corporações corruptas, né? Sim, sim. E, nossa, e tanta coisa, né, que de bom que poderia estar acontecendo no país, acaba não acontecendo por conta de, né, tanta corrupção, de tanta evasão, Exato. né, de dinheiro. É, a corrupção é capaz de gerar crises políticas recorrentes também, né? Sem Pode falar. dúvida, sem dúvida. Porque, veja, o que nós estamos vendo aí, em muitos casos emblemáticos que estão ocorrendo nos últimos 5 anos, sobretudo para cá, acordos de leniência, situações às vezes consolidadas, pessoas que fizeram acordos, confessaram através de seus advogados que praticaram atos de corrupção, corromperam funcionários, seja no Brasil, seja no exterior, pagaram propinas, pagaram suborno.
para uma série de contratos, de licitações, etc., e já estavam devolvendo esses valores para o Tesouro, quer dizer, esses bilhões e bilhões de reais, e, em muitos casos, por uma questão meramente processual, esses acordos foram anulados, né, pelo Poder Judiciário, numa situação muito complicada, muito, eu diria, discutível, né? E a sociedade é que perde, né? Porque o dinheiro que está, vamos dizer assim, roubado da corrupção tem que voltar para a sociedade, né? Para que esse recurso possa atender a população, né? Toda vez que esse recurso sai e não volta, é um prejuízo não só moral, mas financeiro, econômico, de desenvolvimento, etc. E o senhor acha que a corrupção no Congresso é mais grave que nos outros poderes? Olha, eu acho que a corrupção é grave em todos os poderes, todos, porque eu não faço diferença. Eu acho que o poder político não pode ser corrupto, seja ele do legislativo ou do executivo, e o poder judiciário também, né? Jamais. O poder judiciário tem que ser imparcial, tem que ser absolutamente, vamos dizer assim, lícito, não é? Ninguém pode ter uma desconfiança de um juiz, seja ele de primeira instância, de segunda ou de última instância. Quer dizer, se a população tem alguma desconfiança em relação ao magistrado, é gravíssimo, né? Se em Hum. relação ao político, infelizmente, eu diria que é mais comum a população acreditar que o deputado ou o senador está envolvido em corrupção do que o judiciário. Durante muito tempo, infelizmente, o poder legislativo tinha uma fama maior de corrupção do que os outros poderes. Eu diria que hoje em dia isso não está muito bem equalizado. Eu diria que quase todos os poderes, é claro que não vamos generalizar, Uhum. eu não posso pegar um tribunal com 400 pessoas e dizer que lá tem 200 corruptos. É uma Claro. exceção. Felizmente é uma exceção, né? Pegar o Tribunal de São Paulo, por exemplo, que é o maior tribunal da América Latina, tem 400 desembargadores. Os casos de corrupção são raros, mas, infelizmente, ainda existem, né? Ainda hoje eu estava assistindo um programa de televisão dizendo que um ministro de um tribunal superior está acusado de corrupção. Quer dizer, é uma situação grave, né? É muito grave quando nós vemos um ministro, seja de qualquer tribunal superior, sendo acusado de corrupção. Como também é gravíssimo quando nós vemos um juiz de direito, uma pessoa que fez uma carreira, estudou 5 anos de direito, fez pós-graduação, enfim, tem uma bagagem, um nome a zelar, uma família, envolvido com atos de corrupção. Tem um bom salário, né? Tem Uhum. estabilidade, não pode ser mandado embora, a não ser em caso de corrupção. Então, é muito grave, é muito triste quando nós vemos, nós advogados, né, professores de direito, nós que vivemos o direito e que acreditamos no direito, ver uma situação de corrupção no judiciário. É muito, não é só desagradável, é muito triste, né? Porque a gente busca o judiciário para solucionar os problemas. O judiciário não pode causar problema à população, né? Isso é terrível. Sim, verdade, verdade, terrível. Eh, por que, professor Marcelo, por que que as decisões monocráticas do STF têm anulado acordos de leniência? Olha, é uma excelente pergunta. Eu acho que a sociedade brasileira ainda não tem uma resposta. Eu também não tenho. Eu acho que eu não tenho, porque veja, eu- É, verdade. muitos desses casos, alguns desses casos são sigilosos, ou não estão divulgados. Não, só os advogados das partes sabem o que aconteceu. Bom, bom. O que nós temos ouvido da imprensa, existiriam problemas processuais, né? Então, por exemplo, a violação de um devido processo legal, um prazo de defesa que não foi oferecido, ou uma prova que não foi bem feita, situações que estariam contaminando o processo e
permitiriam que ele fosse anulado. Mas veja, se isso realmente ocorreu, a sociedade e a Ordem dos Advogados do Brasil têm direito a saber, porque, e sobretudo o Ministério Público, veja, o Ministério Público ele é o fiscal da lei. Ele acompanha a investigação, manda instaurar um inquérito, manda abrir o processo, e o judiciário aceita ou não, mas ele fiscaliza, vamos dizer assim, o patrimônio público do começo ao fim. Então, se o Ministério Público não toma uma providência ou não recorre de uma situação como essa, eu diria que nós temos que ir para os foros internacionais, denunciar isso, a ONU, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, enfim, porque é uma situação terrível, né? Quando você tem acordos firmados, pessoas, réus confessos, uma simples despacho, uma canetada de um único ministro resolver isso. Eu diria até que é inconstitucional, porque, veja, a Constituição fala que o tribunal funciona no seu colegiado, né? O Supremo tem 11 ministros e 2 turmas, 5 em primeira turma, 5 na segunda e um presidente. Então, as decisões monocráticas têm que ser excepcionais, né? Tem que ser situações de extrema urgência, e elas não podem decidir situações irreversíveis. O ministro tem que decidir urgentemente e tem que mandar isso para o plenário ou para a turma rapidamente para saber se ele está certo ou se ele está errado, porque não é pelo fato de ele ser ministro, ele não é Deus, né? Ele é um juiz. Então, o juiz pode errar. Qualquer juiz pode errar, mas para isso existem os recursos, e para isso existem as turmas ou o plenário do tribunal, que é o conjunto de juízes, para rever aquilo que um único juiz decidiu, seja de primeira instância, seja de segunda, seja especial. Até porque essas decisões têm um impacto para a sociedade brasileira, né? Sem dúvida, sem dúvida. E outra coisa, quer dizer, o Supremo Tribunal Federal é um tribunal, assim, não é um tribunal constitucional puro, mas é um tribunal que julga o direito constitucional, a Constituição, né? Então, ele tem que tomar muito cuidado, porque as suas decisões têm que ser públicas, motivadas, fundamentadas, e porque ele tem que prestar contas, vamos dizer assim, das posições que ele adota. Quer dizer, claro, eles têm de estar de acordo com a Constituição, mas nós, como população, temos que conhecer as razões e discordar ou concordar, mas elas têm que ser razoáveis. Eu posso não concordar, mas eu não posso dizer essa decisão é um absurdo. Jamais um tribunal daria uma decisão como essa. Isso não pode acontecer. Para professor Marcelo, os crimes de corrupção foram efetivamente comprovados ao longo dos processos, assim, na nossa história? Eu acho que muitos deles foram, sobretudo quando vejam bem, não digo em todos eles, mas eu estou dizendo o seguinte: nos casos em que o réu confessadamente fez acordo com a Procuradoria da República ou com o Ministério Público e voluntariamente aceitou o veredito, vamos chamar assim, a condenação, e começou a devolver os recursos, nesses casos, em princípio, não há explicação para uma anulação do processo, né? Não há. E se houvesse, tem que vir a público o juiz e dizer por que ele anulou, né? Agora, existem outros casos, na Lava Jato, por exemplo, um outro caso que nós acompanhamos, que, por exemplo, havia um problema, vamos chamar, ou um conluio, ou do juiz com o promotor, né? E o juiz tem que ser independente e o promotor também, cada um na sua área. Então, se os dois estão combinados, por exemplo, para condenar uma pessoa, etc., isso não é justiça. Então, nesses casos em que há uma prova de que houve um conluio, que houve uma
uma armação, vamos dizer assim, para condenar o réu. Tal. Nessas situações, está justificado, por exemplo, uma anulação de um processo, mas fora dessas situações, não. Tá, tá. Agora, o poder judiciário, ele oscila entre combater a corrupção e priorizar formalismos processuais? E qual é a consequência dessa oscilação para a defesa do patrimônio público? Olha, eu acho que, infelizmente, nos últimos 5 a 8 anos, eu diria que houve uma oscilação. Isso não deveria ocorrer, o combate à corrupção deveria ser permanente e, é claro, respeitando-se os direitos fundamentais da pessoa, os direitos constitucionais, devido processo, ampla defesa, licitude das provas, tudo isso. Isso tem que ser respeitado. Quer dizer, não há uma contradição entre eu respeitar o processo e combater a corrupção. Ou não deveria haver. Em geral, não há. No mundo inteiro, não há. Né? Tá. Eu posso ser garantista e condenar o corrupto, condenar a organização criminosa a devolver os valores, etc. Isso não há nenhuma contradição nisso. Agora, eu diria que tem havido uma certa oscilação entre um punitivismo exagerado e um garantismo, às vezes, também processual, um pseudo-garantismo processual. Então, ambas as coisas estão fora do lugar. Eu tenho que ser garantista porque a Constituição me exige. E eu tenho que punir a corrupção porque também a Constituição me exige. Então, se você privilegia um valor em detrimento do outro, você não está aplicando corretamente o direito. Professor, a gente está chegando aqui ao fim do nosso papo. Eu queria perguntar para o senhor qual é a sua visão sobre o futuro do combate à corrupção no Brasil? Perguntinha para Olha, encerrar. essa é difícil. Essa é difícil. Vamos lá. Eu acho que o Brasil tem se esforçado, do ponto de vista institucional, né? Nós não podemos dizer que o Brasil não tem assinado os tratados, não tem feito um esforço. Do ponto de vista institucional, eu acho que nós estamos cumprindo um papel importante. Não deixamos de assinar nenhum tratado internacional, ao contrário dos Estados Unidos, por exemplo, que, por exemplo, vou dar um exemplo, não é caso de corrupção, mas Acordo de Paris, redução de efeito estufa, de gases, etc. Os Estados Unidos não assinou, e é uma obrigação de todos os estados. Ele não assinou, por voluntarismo do presidente, ele não assinou. Então, eu diria que não é o caso do Brasil. O Brasil tem procurado se esforçar, assinando acordos, tratados internacionais de combate à corrupção, onde ela existir, seja no território brasileiro, seja fora do território brasileiro. O problema é que, às vezes, a interpretação da lei, que não é só da corrupção, eu diria que é um problema geral do Brasil, a aplicação da lei, a sanção, a força do direito, muitas vezes é interpretada de uma forma leniente, de uma forma flexível. E aí, aquilo que a lei diz, vamos dizer, sendo mais rigorosa, o judiciário, a jurisprudência, faz uma interpretação mais fraca do direito, menos incisiva. E, com isso, muitas vezes, o combate à corrupção é prejudicado ou não é tão efetivo. Isso ocorre nesses exemplos que você lembrou, de pessoas corruptas, absolutamente confessas, já devolvendo recursos, de repente, não, o processo desaparece. Quer dizer, como você tem um carro roubado, você faz a queixa na delegacia, um dia a polícia chega com o seu carro lá, esse é o seu carro? É o meu carro. Aí, de repente, um dia fala, olha, não, o carro não é seu, não, é do bandido. Mas como assim? Eu que dei a queixa? Entendeu? É um negócio que não dá para entender. Né? Sem Então, pé nem é cabeça. uma coisa, assim, é um nonsense jurídico, né? Uma coisa sem Isso, sentido, você não consegue sem entender. sentido. Mas, veja, estamos caminhando. Eu não diria que o Brasil é o pior país do mundo, não, em termos de corrupção. Nós estamos melhorando em muitos aspectos, né?
mas é preciso que o judiciário cumpra a sua função, né? Tá certo. Bom, quero agradecer demais pela sua participação, professor Marcelo Figueiredo, muito obrigada. Eu é que agradeço, uma boa noite a você e a todos os seus ouvintes. Boa Muito noite. obrigada. Boa noite.